Olá, ao vivo e a cores. Muito boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à live do Núcleo Espírita Plano Maior. Hoje, 10 de março de 2021, exatamente 20 horas e 3 minutos em São Paulo. Eu e Luiz Armando estamos aqui a postos. Eu espero que vocês estejam aí nos vendo, nos ouvindo bem. Boa noite, Kátia, seja bem-vinda. Me reporte se a imagem está boa, clara, o som está bom e claro, para que a gente possa continuar. Boa noite, Reinaldo. Bruno, muito bem, Cris. Manu, Isabela, Rafael Ferreira, Gigi Rafa, muito boa noite. Elka, boa noite. Lúcia Boba, Denise Borges, Joyce Giamusso, Elka de novo, Daniel Pereira, Ana Paula Domingues, muito bem, dona Ana Paula, dona Vera, boa noite, Verinha, boa noite, Fernanda Veraldi, muito boa noite, Fernanda. Dona Aurora Veraldi está aqui, muito bem, dona Aurora. Muito boa noite para a senhora. Senhor Francisco Luiz, dona Alda, ótimo, amigos, Ronaldo Pereira, Silvana Colombara, Luiz Valentim, Maria Tereza, Shirley Pécora, Michele Delgado, Silvia Delgado, muito bem, chegaram as duas juntas hoje ali, ó. Pedro Luiz Mendes, Fernanda Mendes, Rutenberg Lucena, seja bem-vindo, meu amigo. Patrícia César, muito bem-vinda também. Olá, olá, ótimo, estamos chegando. Nosso amigo querido Luiz Armando está a postos conosco. Olha a doutora Sônia chegando. Seja bem-vinda, doutora Sônia. Cadu Brandão, meu amigo, muito boa noite. Senti sua falta no domingo, Cadu. Não, você não estava conosco e eu senti muito sua falta. Mas meus pensamentos foram para você. Fernanda, olha lá, Fernanda chegando, muito bem. Só falar na Fernanda, ela pá, chega junto. Muito bem, senhores. Juliana Luz, há quanto tempo, Juliana? Mande um grande abraço para o meu amigo Santiago Luz. Ótimo. Hoje não é um dia muito de se comemorar, infelizmente, né? Segundo a CNN, 2.300 mortos de Covid só no dia de hoje. Muita gente desencarnada, né? Mas segundo o meu amigo Luiz Armando, estão chegando ao final dos tempos, que não é o final, é a nossa modificação de padrão de uma etapa em que nós estamos sofrendo por uma etapa de regeneração, né? Então, estamos aí a postos, orando, pedindo e torcendo para que tudo passe. Muito bem. Então, vamos lá. Maria Cida Bolsas, boa noite. Quem mais faltou? Alguém? Não, faltou ninguém. Está tudo em paz. Ótimo. Então, vamos lá. Vou fazer a nossa prece. E a nossa prece hoje é levantar o ânimo. Pô, parece que eu escolhi a dedo para o dia de hoje, né? Né, Luiz Armando? Vamos levantar o nosso ânimo, né? Maria de Lourdes Vação, boa noite. Então vamos lá. Ó Senhor, meu Deus, gostaria de estar aqui agora com o coração feliz. Gostaria, Mestre Jesus, de te dizer que ama todas as pessoas e que vejo a beleza das flores, mas não posso. Mesmo assim, não desisti da fé. Compreendo que tudo isso passa mediante a tua influência, que, em forma de bênçãos, viera a envolver a minha cabeça e o meu coração. Para essa mudança, basta-me reconhecer sinceramente que tens existência real, que és de fato a alegria, a paz, a felicidade. Com esse objetivo, entrego-me a ti, Mestre Jesus, neste momento. Mentalizo as forças positivas do amor e da paz, penetrando em mim e higienizando o meu íntimo. Esta suave energia age sobre o meu negrume interno,
dissolvendo os recalques, os ódios, os medos, os ressentimentos, as ansiedades e as angústias. Por onde passa, transforma o mal em bem e me faz renascer a esperança em forma de novos pensamentos e sentimentos. Obrigado, Mestre Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos, abraçados fraternalmente com todos esses irmãos que aqui estão conosco virtualmente, Mestre Jesus. Nós estendemos os nossos abraços fraternos espirituais a cada um desses 32 irmãos que estão conosco neste momento. Envolvendo-os no teu amor, Mestre Jesus. Que a tua paz revigorante traga aos nossos corações muito amor, muita força, muito carinho. E que possamos a cada dia mais ampliar a nossa fé. Cada dia mais estarmos fortes para suportar esta necessidade de reclusão momentânea que vivemos. Que possamos nos fortalecer, Mestre Jesus, na tua fé, nos livros da codificação kardeciana, para que possamos aprender e praticar a cada dia mais a caridade que, de acordo com Allan Kardec, é a base para todo o nosso crescimento e evolução. Abençoa-nos, Mestre Jesus, e protege-nos agora e sempre. Que assim seja. Querido Luiz Armando, a palavra é sua. Eu estou aqui só na retaguarda a ouvi-lo. E siga em frente, amigo. Então, boa noite a todos. O tema de hoje ele tem muito a ver com tudo que está acontecendo na vida de todos e certamente vai ao encontro daquilo que foi prometido por Jesus horas antes dele acabar sendo preso, né, no último encontro que teve com seus discípulos, né? Isso tudo é narrado assim com muita minúcia pelo evangelista João, que segundo informações do Dr. Silvino Canuto de Abreu, que foi um personagem importante, discretíssimo, mas uma cultura invulgar, que esteve aí, de uma certa maneira, difundindo o espiritismo a partir da garagem de sua casa, né? Para a qual convergiam muitas pessoas que depois tiveram aí um papel importante também no movimento espírita da capital paulista, né? Um deles é o comandante Edgar Armon, que ainda não era espírita quando frequentava lá, ele era apenas um militar, né? Acho que era tenente-coronel, e na realidade deve ter conhecido lá pelo centro da cidade o Dr. Canuto, que era advogado, tinha escritório por ali, não é? E acabou integrando aí uma equipe de pessoas privilegiadas, na minha opinião, porque o Dr. Canuto era um erudito, né? Uma cultura invulgar. Na história do espiritismo, ele tem um papel, né, na história recente, porque antes da Segunda Guerra eclodir lá pela Europa, ele frequentava com certa regularidade Paris, não é? E em Paris ele se aproximou muito daqueles que trouxeram para o século XX o material que o Kardec deixou com a sua desencarnação. E ele existem algumas controvérsias, né? Quando eu comecei aí, há muitos anos atrás, a me interessar de uma maneira assim, mais determinada pelo Espiritismo, a gente publicava uma revista chamada Informação, e através de um amigo nós soubemos que existia um material realmente inédito do professor Rivail, não é? E que estava nas mãos desse senhor, na verdade guardado numa fazenda que ele tinha em Taubaté, se não me falha a memória, a Fazenda Bela Vista. E esse material era um grande mistério, porque que ele não era divulgado, né? Primeiro porque ele estava todo em francês, embora não fosse problema a tradução disso, porque existia ainda à época, né, certamente, não sei, aqui acredito que poucas pessoas são do começo do século XX, mas o sistema de ensino público, ele, na realidade, tinha lá na sua base curricular, a princípio, o latim,
enquanto a Igreja Católica exerceu muita influência. Depois o latim foi sucedido pelo francês. Essa adoção do francês se deve certamente por um fato revelado pelo Emmanuel lá no ano de 1972, quando disse que entre o último quartel, os últimos 15 anos, os últimos 25 anos do século XIX e o ano de 1965, quando o Chico foi pela primeira vez a Paris, e perguntou ao Emmanuel onde estava aquele time todo que ajudou Kardec a construir a base, o alicerce do Espiritismo, porque a gente ouve falar nas Irmãs Baudin, ouve falar na Senhora Jafé, ouve falar na Irmã Sedufo, que entrou na história depois que o Livro dos Espíritos, a sua primeira edição, tinha sido publicada, mas na verdade tinha muita gente, é só a gente pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o mais conhecido dos livros do Kardec aqui no Brasil, né, pela própria característica latina e de uma certa forma vocacionada para religião, e nós vamos ver nas instruções dos Espíritos, que é o complemento de cada um dos 27 capítulos, 26 capítulos, né, só tem 2 capítulos que não tem instrução dos Espíritos. Um é o capítulo Não Separar o que Deus Juntou, que vai falar do casamento, é um capítulo curtinho, e os Espíritos não quiseram palpitar ali, ou Kardec não quis colocar opinião de espírito nenhum ali. E o 28, né, que é o capítulo que tem aquela coletânea de preces, que poucas pessoas também sabem, mas aquela coletânea, na realidade, não tem a finalidade de fazer a gente decorar aquelas preces que estão no 28º capítulo, mas nos dar diretrizes, né? Então a gente vai ver ali que existem preces para justamente recém-desencarnados, prece para quem acabou de nascer, prece para quem escapou de um acidente grave, são muitas alternativas, mas é só para mostrar para a gente que realmente existe essas fórmulas, entre aspas, né, para que a gente possa treinar. Dizem, eu estava contando para o Clóvis, que no domingo passado fui a Santo André falar lá no Centro Bezerra de Menezes, lá do senhor Miguel Sardano e da dona Terezinha, e na realidade eu acabei comprando o livro mais recente do Manuel Filomeno de Miranda pelo Divaldo Franco, né, que é, na realidade, um sucesso de vendagem já, né, já acho que é a 4ª, 5ª edição, o livro está meio que esgotado, e chama, o título do livro é justamente No Rumo do Mundo de Regeneração. O Manuel Filomeno tinha escrito lá em 2010 o livro Transição Planetária, não é? Diante da perspectiva que se alimentava do 2012, né, que ia ser o fim do mundo, porque, na realidade, os atrapalhados de plantão, que estão sempre por aí, eles pegaram lá o término de uma projeção feita pelos maias, que é a profecia maia, né, e interpretaram como se o mundo fosse acabar ali. E muita gente entrou na onda, né? Parecia que realmente, mas era o fim de um ciclo e o fim de uma projeção, porque esse povo lá da antiguidade, eles usavam muito astrologia, não é? Então, baseado nos sistemas lá de códigos de sinais do cosmos, né, eles construíram uma projeção daquilo que seria do momento em que foi concebido aquilo até 2012, acho que é 23 de dezembro, né, as coisas que ocorreriam talvez só para o povo maia, né. Bom, então, o Dr. Canuto acabou, segundo algumas informações, ele teria trazido em confiança, oferecido lá pelo senhor Ley-Marie, que é um cara que vem lá da época de Kardec, que agora está enrolado lá naquela história da adulteração do livro A Gênese, não é? Não sei quem já ouviu falar nisso, mas também não tem muita importância nesse momento. E a segunda versão é que ele comprou esse material e trouxe para o Brasil. Havia um mistério que cercava por que ele não cedia, inclusive o Nestor Mazotti, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira, um cara de Araraquara, que tem uma história maravilhosa na USE aqui de São Paulo, depois na FEB do Rio, não é? Depois criou o Conselho Espírita Internacional, criou a TVC, ou melhor, na gestão dele que foi criado tudo isso para a expansão da ideia espírita. Mas o seu programa existencial previa que ele tivesse um câncer lá de garganta e ele acabou sucumbindo, né?
E ele, quando reativou os congressos internacionais de espiritismo em Paris, no ano de 1980, ele teria tentado, junto ao herdeiro do material do Dr. Canuto, a essa altura já desencarnado, para ver se ele emprestava parte daquele material para ser exposto lá na exposição que se organizou para fazer, assim, ilustração do congresso que aconteceu em Paris, né? Mas não foi cedido. E agora, mais recentemente, uns 3 anos atrás, foi revelado por quê? Porque o Emmanuel, diretor das atividades de Chico Xavier, esse iluminado companheiro, teria pedido para esse material não ser revelado até que a espiritualidade desse uma sinalizada para que fosse, não é? E isso, na realidade, aconteceu mais recentemente. Foi constituída uma fundação junto à Fundação André Luiz, que é lá da Casas André Luiz, e há uma equipe toda se mobilizando e vão publicar alguns livros, segundo o que foi dito na época. Muito desse material seria disponibilizado via Google, também via internet, e isso até agora não aconteceu. E, de qualquer forma, né, a gente vai vendo que o Espiritismo realmente coincide com aquela promessa de Jesus sobre o Consolador prometido. Ele sustenta-se em cima de uma ideia, que é a ideia da sobrevivência, que não é uma ideia, né? No livro que é o Espiritismo, Allan Kardec vai mostrar que existem milhares de demonstrações que a gente poderia chamar de evidências. Evidência é aquilo que não consegue ser, de uma certa forma, contestado, né? E essas evidências originaram não só o Livro dos Espíritos, mas também um livro que foi o quarto publicado por Kardec, em 1865, na verdade lançado no dia 1º de agosto de 1865, chamado O Céu e o Inferno. E das 5 obras principais, nós vamos ver que nele, na segunda parte, está o conjunto de informações que talvez nós precisemos prestar atenção. Porque, embora espíritas, a gente às vezes vai, a exemplo do resto da humanidade, supondo que nós ficaríamos aqui para semente, né? Vamos ficar eternamente aqui. A gente não tem, às vezes, a perspicácia de olhar o espelho de hoje e a foto de 10 anos atrás. A gente vai se levar um susto, né? Onde está aquela pessoa que era há 10 anos atrás, no meu caso, com cabelos, talvez mais magro, né? Sem óculos, não é? Tudo vai se desgastando, porque nós vamos compreendendo com o Espiritismo que o corpo é uma máquina. E, evidentemente, nós haveremos de abandoná-la um dia. É uma máquina, e hoje nós sabemos pela proposta espírita, construída em cima de uma estrutura anterior chamada perispírito, ou corpo espiritual, que é uma coisa muito conhecida. Foi conhecida na época dos egípcios, foi conhecida na época da Índia. E, na realidade, os homens que pegaram a mensagem de Jesus e organizaram uma escola religiosa simplesmente descartaram isso para o grande público. Porque se nós fizermos um estudo a respeito das religiões que existem na Terra, nós vamos ver que 99,9% delas têm o ascendente espiritual por trás. Parte de uma revelação ou de várias revelações espirituais, de uma certa forma, a partir do pensamento de alguém que está num plano hipoteticamente invisível, não é? Que não é tão invisível assim, principalmente porque no campo das ideias nós temos aí, eu lia recentemente um livro do Dr. Paulo César Frutuoso, que deve ser conhecido por as pessoas que me emprestaram, chama Universos Paralelos ou Planos Espirituais. O Dr. Frutuoso é um homem que há mais de 40 anos trabalha num centro espírita em Jacarepaguá, no Rio, chamado Frei Luiz, e testemunhou. Ele é oncologista, é professor universitário em 2 faculdades lá no Rio, não sei nem se está atuando ainda, ou já está aposentado, porque ele já envelheceu também, e ele, na verdade, de repente começou a trazer para público aquilo que ele testemunhou. Como ele tem autoridade da condição de professor, né, e de cientista, então, na realidade, o que está ali naqueles livros é fundamentado. Eu percebi que esse cara, né, por esse livro, né, ele realmente é um grande e profundo pesquisador. E ele vai fazer uma revelação interessantíssima, entre muitas que ele apresenta nesse livro, Universos Paralelos ou
planos espirituais, que na realidade, em 1964, um astrofísico russo chamado Kardashev, Nikolai Kardashev, ele propôs uma teoria segundo a qual existem humanidades muito mais avançadas que aquela que está aqui na nossa dimensão, que são responsáveis pelo uso da energia, pela aplicação da energia, porque, segundo a física concluiu, depois de muito bater cabeça, a partir das constatações lá do Max Planck e do Einstein, no início do século XX, tudo que há no cosmos, tudo que existe de matéria ou não matéria, nessa ou em outras dimensões, é fruto da vibração da energia, não é? Para nós espíritas, o Kardec restringiu isso no fluido cósmico universal. E, na realidade, o Kardashev, ele falou assim, existe uma humanidade muito mais avançada nos bastidores, entre aspas, porque ele não tem formação, nem formação sobre o que é o mundo espiritual, e é apenas uma hipótese, né? Mas que bate com a questão 35 do Livro dos Espíritos, e Kardec perguntando lá para o Espírito da Verdade se o vazio absoluto existe, houve como resposta que não. O vazio absoluto não existe. Onde você pensa que há vazio, existe vida de uma forma exuberante. Isso estamos falando em 1857. Hoje, graças ao microscópio eletrônico, nós sabemos que é por aí mesmo, não é? E sem falar em outras alternativas. E nós vamos ver que o século XX trouxe muitas outras informações, que na realidade, até certo ponto, resgatam aquilo que vem lá do período anterior a Jesus, principalmente naquilo que nós conhecemos hoje como Europa, que é o povo celta, que começava a sua distribuição geográfica lá na região da Bretanha, né, que é a Inglaterra, onde existem vestígios da presença dos celtas lá no Stonehenge, aquele templo, né, que na verdade são colunas de toneladas de peso, fincadas no chão com um arco, um semi-arco em cima, não é? Que é um monumento conhecidíssimo, e ali é um resquício daquilo que foi o povo celta. Mas eles chegaram até a região hoje conhecida como Portugal, Espanha, né? E na França houve uma concentração muito grande, de onde sairia aquele que nós conhecemos hoje como Allan Kardec, que foi um sacerdote druida, né? Druidas eram justamente as sacerdotisas que estavam à frente dos celtas, porque as mulheres tinham naquela época já uma importância muito grande, né? Isso está relacionado não só aquilo que aconteceria aqui no lado ocidental da Terra, mas também com coisas que estão lá no lado oriental. Porque se a gente for estudar como é que surgiu lá a saga de Arjuna, que está descrita no livro Bhagavad Gita, nós vamos ver que, na verdade, é um celta que vai se imiscuir lá entre o povo daquela região e vai ser o responsável pela história que vai ser construída nessa maravilhosa obra épica daquele povo, né? Bom, então, na realidade, Allan Kardec, naquele livro que eu citei há pouco, lançado em agosto de 1865, chamado O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, onde na primeira parte o Kardec procura desmistificar, de uma certa forma, desmontar a crença de que a morte não apenas existe, né? Ela só existe como uma liberação de uma estrutura chamada corpo espiritual, que na realidade é comandada pelo espírito imortal, que já viveu muitas vidas e que está num processo de evolução. E na segunda parte ele vai apresentar os depoimentos de várias personagens que foram ouvidas na Sociedade Espírita de Paris ou em outras localidades e o resumo foi encaminhado para ele via carta, não existia fax, não existia e-mail, não existia nada, né? E ele, na realidade, agrupou isso. Se vocês olharem lá o Céu e o Inferno, vocês vão ver que existem sensações e percepções de pessoas que passaram pela morte no acidente de trânsito, na época, na morte natural, na doença incurável, não é? O que as pessoas sentiram? Bom, desse livro nós podemos destacar dois fatos importantes que também já eram conhecidos, porque, como dizia Herculano Pires e alguns outros intelectuais do século XX, o Espiritismo não tem nada de novo, ele apenas sintetiza o conhecimento do ponto de vista, assim, espiritual, de várias culturas e civilizações. Então, você vai encontrar muito daquilo de que o Espiritismo fala, com muito mais objetividade, clareza e talvez substância do que
outras escolas religiosas em muitas obras. Então, duas coisas que vão acontecer quando eu morrer, quando você morrer, é justamente a visão retrospectiva, segundo a avaliação do nosso amigo Hermínio Corrêa de Miranda. É um rebobinar da fita que o Hermínio concluiu no século XXI, um pouco antes de morrer, porque ele já tinha levantado a hipótese lá no livro A Memória e o Tempo, de que esse momento é o momento em que os dados da nossa memória biológica são transferidos para a nossa memória perispiritual, já que o corpo vai passar por transformações da incineração ou do sepultamento. Então, o espírito segue com aquele arquivo de dados que, na realidade, vão determinar nessa revisão rápida, aceleradíssima, muitas vezes, o estacionamento em determinados episódios, onde nós, aqui, agora, sentimos que pisamos na bola, embora a gente não queira aceitar. Quando você sai da carcaça e não tem os estímulos externos, invariavelmente você vai se deparar com a sua própria realidade interior, espelhada diante de você, e muitas vezes você vai entrar nos processos que o Chico chamava de complexo de culpa. Ele diz no livro Evangelho de Chico Xavier que é das coisas mais terríveis que pode acontecer para o ser, porque é como se o relógio parasse dentro da cabeça dela, ela não consegue ver nada fora o erro que cometeu conscientemente, porque se foi acidental não tem o mesmo valor e o mesmo peso. Primeira coisa é isso, a visão retrospectiva. O segundo é o torpor, está lá no livro Céu e Inferno. É uma espécie de desmaio. E esse desmaio, ele tem a ver, muitas vezes, com justamente toda aquela operação que no século XX, no livro Palavras do Infinito e no livro Notáveis Reportagens de Chico Xavier, numa preservação de uma série de entrevistas feitas pelo jornalista Clementino de Alencar para o jornal o Globo, na época, 1935, junto ao médium, estava surgindo o chamado Chico Xavier, não era nada do que se tornaria no final do século XX, né? E ali, em dado momento, porque estava se discutindo no Rio de Janeiro da época, que era a capital da República, a questão da cremação, porque a Europa já estava utilizando esse processo. Lembrando que cremação é a coisa mais antiga que há, né? A Índia, que está muito anterior ao mundo ocidental aqui, já usava esse recurso para, de uma certa forma, colocar aí a estrutura que sobrou daquele que morreu, não é? Justamente num processo acelerado de transformação, em vez de jogar ele lá nas águas do Rio Ganges, né? Até hoje a cremação lá, ela é praticada. Então, aqui no lado ocidental, os ingleses, provavelmente, porque tinham domínio sobre a Índia no final do século XIX, eles, na realidade, tentavam introduzir isso lá por questões de espaço, por questões de higiene, porque quando você enterra um corpo, talvez adoentado, você está contaminando, às vezes, o lençol freático com as transformações, os líquidos descem para as regiões mais profundas e, às vezes, vão contaminar a água que vai ser bebida pelas pessoas. Então, vamos lá. As duas coisas que vão acontecer quando você morrer é o desmaio, vai perder a consciência e vai acordar, às vezes, lá no hospital, no plano espiritual. E isso ficou também evidenciado no século XX. A segunda coisa que vai acontecer é essa visão retrospectiva. Isso é 1865. Talvez Kardec estivesse lançando as bases de uma nova compreensão, que é aquilo que foi prometido por Jesus, não é? Mas aí nós chegamos ao século XX. Dentro dos planos da espiritualidade estava programado o renascimento de um personagem que, na realidade, começou a sua trajetória aqui na Terra, ao que tudo indica, lá no Egito Antigo. Começou a sua trajetória, segundo informações, numa existência que está parcialmente descrita num livro do grande personagem chamado John Wilmot, o popular Conde Rochester, chamado Romance de uma Rainha. Nesse livro, Chico teria sido Hatshepsut, ou Rataço, uma faraó mulher, porque houveram, acho que, 8 faraós mulher, né? Então, na realidade, ele está ali presente, a história dele está ali. Depois ele vai ressurgir ainda no Egito, e parte da sua história está retratada num livro chamado Semíramis, onde ele é a filha de um faraó chamado Chamis, era uma menininha que era muito amiga da filha do sacerdote Simas, que não é outro senão o Emmanuel, e que tinha uma filhinha chamada Semiramate, que no futuro da época vai se chamar Semíramis, a grande e última
grande personagem da história da Babilônia, e construiu os jardins suspensos da Babilônia, né? E depois o Chico vai voltar como uma menina adolescente, sobrinha do próprio Emmanuel na época, né, que foi levada para o templo de Apolo, no oráculo de Delfos, justamente para ser iniciada na condição de pitonisa pelas suas percepções absolutamente espontâneas. Então, nós vemos aí que ele já tinha esse espírito, né, essa predisposição para o trabalho da mediunidade. Lá no futuro, que já é muito passado, ele vai ressurgir como filho de Fernando e Isabel, que são justamente os grandes financiadores da expedição de Cristóvão Colombo aqui para a América, para descobrir a América, né? E, na realidade, ele tinha o nome de Joana. Ele sempre foi mulher, pelo que a gente apura, fazendo uma retrospectiva da vida dele. E ele, na verdade, o espírito, né, transformado na Joana, conhecida como Joana Louca, ela casou por uma contingência política com um personagem pelo qual ela apaixonou-se profundamente. Só que esse cara morreu. E como ela viu o espírito do cara ligado ao corpo, ela pegou o cara, colocou numa carruagem e saiu viajando pelo interior da França, da Espanha. Como a Inquisição estava com a corda toda na época, eles estavam a fim de realmente pegar a Joana e submetê-la àqueles infames julgamentos. Aí o rei Fernando, né, na verdade, enclausurou a Joana numa torre durante 40 anos, onde ficou estudando, porque ela via o marido, porque ela era médium já, né? E aí nós vamos ver outras peripécias até chegar no século XX, 2 de abril, quando nasce esse cara. E ele veio justamente para desenvolver uma tarefa que coincide justamente com esse manancial impressionante de informações que o Emmanuel trouxe sobre o Espiritismo em todas as suas obras, e também nas obras que foram construídas a partir de 1943, por causa de uma ideia que alguns grandes personagens do mundo espiritual tiveram de trazer para a nossa realidade aqui um pouco do conhecimento do que é o mundo espiritual. Que o Kardec nos entregou a chave e deixou-nos diante da porta. E aí vem um tal de André Luiz, que é um apelido, e levou-nos para dentro do mundo espiritual, mostrando as interações entre as diferentes dimensões. E aí o Chico, junto do Emmanuel, tinha uma programação, né? A princípio, o Emmanuel disse que o plano espiritual pensava em 30 obras, mas isso foi rápido demais. Na verdade, começou a pegar fogo mesmo a partir de 37. E em 1946 já tinham chegado nas 30 obras. Aí, não, vamos dilatar agora para 60. E esse 60 chegou a 1958, 59, quando nasceu Evolução em Dois Mundos. A essa altura, psicografado parte pelo Chico, em Pedro Leopoldo, e parte por um cara chamado Valdo Vieira, que era médico, acadêmico de medicina à época, na cidade de Uberaba, para onde o Chico se transfere em 5 de janeiro de 1959. Aí, bom, agora o plano espiritual diz que nós vamos chegar no 100. E esse 100 chegou em 1969. O Chico imaginava que iria se aposentar, mas na verdade recebeu uma má notícia e uma boa, né? A má notícia é que, na realidade, o plano espiritual tinha chegado à conclusão que, pela qualidade do trabalho produzido até então, ele continuaria a serviço da espiritualidade até desencarnar. E nós chegamos a mais de 400 livros, né? E a ruim é que, se ele não aceitasse, eles dariam um jeito de desencarnar, porque ele não tinha mais utilidade nenhuma para o plano espiritual. Ele riu e acabou encarando. Justamente porque estava programado que, a partir de 1971, o espiritismo sairia das garagens, das salas de jantar, dos ambientes restritos, porque o espiritismo era muito mal visto, e se tornaria uma coisa pública, de uma certa forma, até certo ponto, muito respeitável, porque, na verdade, Chico apareceu num programa chamado Pinga Fogo em julho de 1971, e o sucesso foi tão retumbante que, em dezembro, ele voltou e deixou uma impressão maravilhosa, mostrando que o espiritismo era uma coisa que tinha conteúdo filosófico, científico, de consequências morais ou religiosas. E aí, né, inicia-se aquela fase mais impactante, na minha opinião, da trajetória do Chico, porque ele não teve mais sossego, de 71 até 1988, mais ou menos, quando ele, nas noites de sexta-feira e nas noites de sábado,
perante uma plateia numerosa, a princípio no grupo Espírita da Prece, e depois justamente na Casa Chico Xavier, aliás, eu falei, grupo espírita, não, na Comunhão Espírita Cristã, e depois no grupo Espírita da Prece, a partir de 76, e ele começou a receber esse povo todo lá. Porque o que aconteceu a partir desse momento foi que dezenas, centenas de jovens começaram a morrer assim, morrer em acidente de carro, acidente de moto. À medida que assim o materialismo começou a talvez ganhar mais espaço na sociedade, que foi se afastando de Deus, o número de pessoas que foram atingidas foi muito grande. Não porque Deus é mau, mas porque, na verdade, as pessoas voltavam para desencarnar de uma forma precoce, como nós dissemos o mês passado, né? No livro Gratidão e Paz, existe a mensagem de Luiz Ricardo Stuck, que morreu no acidente de carro na região de Araraquara, e 60 dias depois mandou um recado para os pais via Chico, uma carta, né, onde contou que não entende direito por que o acidente aconteceu, mas disse que já estava sendo esperado na chegada ao mundo espiritual. E na segunda carta, que é 6 meses depois, em agosto, ele vai contar para os pais, e para quem ler, né, está no livro Gratidão e Paz, que perguntando ao seu tio, que morreu 8 anos antes dele, num acidente de avião, desses aviões de pequeno porte na região de Votuporanga, ele perguntou, tio, mas por que a gente, no auge da nossa vida, ele tinha 21 anos e o tio morreu com 36, a gente teve que abandonar a nossa realidade, cheio de planos, cheio de projetos. Aí o tio fala assim, aqui na região em que nós estamos, comenta-se que diante da grande mudança pela qual o planeta Terra está passando, vai conduzi-lo a uma condição diferente do que ele foi até agora, milhares de seres, sentindo-se comprometidos perante as leis de Deus que estão escritas dentro da nossa consciência e que foram transgredidas, pedem para voltar e, às vezes, de uma forma precoce, sair daquela experiência para poder sentir o que impuseram a pais, o que impuseram a filhos em vidas passadas e se sentirem liberados da culpa que carregam consigo. É isso que ele fala lá. E vai revelar na sequência por que ele morreu naquele acidente de aviação, e é muito interessante, assim, a forma como ele obteve a informação e a forma como ele diz ter morrido. E o que nós vamos perceber nesse trabalho do Chico a partir de 1971? Nós vamos perceber que mais de 600 autores, em mais de 1.100 mensagens, que foram, assim, de uma certa forma, preservadas em mais de 50 livros, distribuídos em editoras satélites, porque a FEB não tem nenhum livro dessa série, foi distribuído entre o Ideal aqui do Ipiranga, foi distribuído entre o CEL, que era lá do Jabaquara, que hoje o acervo todo foi entregue à Federação Espírita Brasileira, foi entregue ao ID de Araras, o pessoal da Comunhão Espírita Cristã, e o GEM de São Bernardo do Campo. Esses têm todos os 50 livros. E nesses livros a gente vai encontrar coisas assim espantosas. Não só evidências de quem estava escrevendo aquilo perante aquele público numeroso, sem que muitas vezes o Chico Xavier soubesse quem era o destinatário e quem era o autor da mensagem, o remetente. Né? Ele não conhecia. Mas durante uma reunião, a gente esteve lá em 75 e 76 e viu, né, que, na verdade, as reuniões na fase de psicografia começavam por volta de 22 horas, que das 20 às 22, o Chico estava numa sala ali atrás da mesa, onde ele estava na cabeceira, recebendo a partir do nome e idade das pessoas as orientações do Dr. Bezerra de Menezes, que eram distribuídas depois para os que pediram. E depois o Chico começava a psicografar. Ele psicografava, às vezes, até 7, 8, 10 mensagens, às vezes uma que era muito longa, né, dependendo, acho que, do cansaço dele, dependendo do esforço que fazia, né, porque ele despendia muita energia também nessa fase, e a idade estava avançando, e os problemas de saúde se avolumando, né, infarto, hérnia, angina, labirintite, o cara também estava carregado de doenças aí. E renunciava a si mesmo e ia para o trabalho. Foi até o último momento carregado, mas foi. Era um
um médium muito consciente da sua responsabilidade perante a coletividade humana. Então nós vamos ver, olha, como diz a questão 160 do Livro dos Espíritos, na porta de saída já está lá alguém que sabe que você vai chegar. Pode ser sua avó, pode ser seu avô, pode ser sua mãe, pode ser seu pai, pode ser seu tio. E eles vão levá-lo para os locais onde você vai ser acolhido ou vai ser tratado. Vai ser tratado porque existem também tratamentos específicos, dependendo do tipo de morte, do que você gravou na sua mente. Volkmar, do livro Somos Seis, vai falar de cirurgias plásticas reparatórias para muitos que morreram no incêndio do Joelma. Não porque a estrutura perispiritual tenha ficado desfigurada ou deformada, mas é porque a imagem que os caras retiveram daquilo que ficou lá no chão calcinado, muitas vezes cria neles a ilusão de que eles estão naquelas condições. Então eles têm tratamentos específicos. Então tem tratamentos, tem hemodiálise no plano espiritual, porque o corpo espiritual tem sangue, é um corpo semelhante a esse, menos denso, mas é matéria, e é passível também de tratamentos específicos. Tem atividades, muitas vezes, de aprendizado, porque existem muitos educandários, nós vemos nas mensagens que muitos desses espíritos depois integram-se em cursos de desenvolvimento. Crianças que morrem em tenra idade vão ser acolhidas em instituições como aquele que está descrito num livro chamado Escola no Além, da Cláudia Pinheiro Galassi, que estava ligada a uma extensão do ideal aqui da Lord Cochrane no plano espiritual. E o livro, surpreendentemente, pelo que o Emmanuel explica no prefácio, é um livro que foi construído a partir de um concurso que houve aqui na região do Ipiranga, literário, e o livro que fosse, de uma certa forma, escolhido como vencedor, seria materializado na nossa dimensão. Aí nasceu Escola no Além. Muito interessante. Se vocês não têm o livro, entra no Pai Google, fala assim, Pai Google, me mostra o que é a Bíblia do Caminho. E a Bíblia do Caminho tem todo o material, todos os livros do Chico para você fazer download, se quiser. Então você pode ver os 400 e tanto, pode ver os livros de Kardec, e pode ver também o livro, melhor, a coleção da Revista Espírita. Olha que legal, que mundo, como Deus é bom. Você não tem dinheiro, você não pode sair para ir comprar, talvez o livro não tenha sido reeditado, mas está lá guardado. É uma coisa fantástica, tem uma história muito bonita a Bíblia do Caminho. De qualquer forma, ninguém morre. Esse que você pensa que morreu, na verdade, só voltou mais cedo que você, porque você vai atrás. E talvez ele esteja te esperando na porta de saída, né? Como diz a questão 160 do Livro dos Espíritos. Muitos dos nossos entes queridos que já estão no plano espiritual, nesse momento, estão, às vezes, de uma certa forma, muito preocupados com o que está acontecendo aqui. E se está dentro do programa Nosso Retorno nessa fase, eles estarão lá, com certeza, a nos esperar. O que acontece é que nós perdemos tempo demais, por exemplo, em relação a essas informações que estão aí disponíveis. O Plano Maior há décadas está oferecendo esse tipo de serviço de aprendizado para aqueles que querem se aproximar das realidades espirituais que correspondem às respostas que Jesus prometeu no final dessa era, né? Como está lá no versículo 26 do Evangelho de João. Então nós podemos nos informar, e temos que nos informar. No livro do Divaldo, né, No Rumo do Mundo de Regeneração, está escrito o seguinte: nós precisamos valorizar e fazer uso constante da oração. Desligarmos-nos dessa informação deturpada, distorcida que projetam sobre a nossa mente, porque, conforme está escrito lá no livro A Gênese, capítulo 18, há sim uma verdadeira batalha no mundo espiritual por parte daqueles que não querem o avanço da civilização que nós fazemos parte, da humanidade de que fazemos parte, e que, na verdade, eles tentam fazer de tudo. E eles infiltram-se em nossos lares. Por isso que a mentalização positiva, a prece, o evangelho no lar, tem que ser recursos que nós temos que ativar urgentemente para não sucumbirmos na depressão, na angústia, na ansiedade e na aflição. E como o tempo já foi, aliás, foi, acho que um pouco além do que é o previsto, né?
nós vamos terminar com Emmanuel, como sempre fazemos, essa figura ímpar, né? Que foi um grande padre em muitas vidas e que dizem que está reencarnado agora aqui no estado de São Paulo, que deixou-nos obras maravilhosas e no final da vida, aperfeiçoando-se no processo de comunicação, não é? Ele começou a construir mensagens curtas, com frases, com elementos profundos para nós meditarmos. E essa aqui intitula-se Ergue a Fronte. E ele nos diz o seguinte: quando a dor te apareça, não te ausentes da prova. Aquilo que se apura nasce do sacrifício. O buril fere a pedra, faz a pedra obra-prima. No trabalho que faças, o céu trabalha em ti. Ergue a fronte, coragem, a vida te pertence. Ninguém pode afastar-te do programa de Deus. Que Ele nos abençoe até o mês que vem. Muita paz. Querido Luiz Armando, muito obrigado pela palestra. E deixei a palestra rolar solta, não fiquei muito preocupado com o horário, não. Foi ótima, todo mundo adorou, todo mundo apreciou demais a sua palestra, então estamos eu queria eu esqueci de duas dicas importantes. Como acho que vocês todos sabem, a gente tem um blog já faz quase 10 anos na internet, no YouTube, né, no Google, chama As Revelações da Revelação.com. Ontem e hoje nós reproduzimos elementos da mensagem reveladora sobre o futuro, que já é presente, que o Kardec incluiu na Revista Espírita de outubro de 1866, não é? E que está também na íntegra, colocada lá no final do Diário de Kardec, no livro Obras Póstumas, que nasceu 9 anos depois que o Kardec desencarnou. E a segunda dica, né? Fica aí, se alguém tiver interesse, no início do mês, que terminou, de fevereiro, eu participei pela terceira vez num programa de um companheiro lá de Goiás, chamado Flávio Vale. E esse programa, que tem 1h30, no máximo 2 de duração, naquela noite, que foi acho que uma quarta-feira, na realidade ficou 3h15 no ar. E tudo que você quiser saber do que o Espiritismo fala sobre morte e morrer, o título do programa foi As Incríveis Revelações de Chico Xavier sobre a Morte e o Morrer. Mais de 37 mil pessoas já olharam aquilo lá. Então, como o Google não repete acessos, né, sempre acessos originais, então são 37 mil pessoas e uns quebrado mais, né? Então, vale a pena. Se você não tiver nada para fazer com esse tempo aí de isolamento, dá uma olhadinha que acho que você vai aproveitar muito, porque a gente estava assim numa sintonia especial naquela noite. Muito obrigado. Obrigado. É o seguinte, acho que a gente podia até montar uma dupla caipira, que nós dois estamos de verde, né? Isso. No dia que você fez essa palestra, eu tinha compartilhado o link com todo mundo nos grupos. Oh, que bom. Eu assisti a palestra, não às 3 horas, mas assisti 1 hora e pouco, e repassei para os grupos que a gente tinha no dia, para o pessoal assistir. Aí se assistiram, não sei. Mas de qualquer jeito, estamos juntos. A semente foi lançada, né? Se germinou naquele terreno, glória a Deus. Né? Exatamente. Então vamos às nossas vibrações. Peço a todos vocês agora que muito amor, com muito carinho, doando suas melhores energias, colocando nas mãos de Jesus as nossas energias, nosso fluido vital, nosso ectoplasma, para que Jesus distribua, então, inicialmente pela paz mundial. Que os dirigentes das nações encontrem um equilíbrio, no diálogo, a paz para todos os povos da Terra. Que os refugiados das lutas, das guerras, da fome, possam encontrar um país, um local para se instalarem, para darem continuidade às suas encarnações. Vamos vibrar também pelo nosso querido Brasil, que os nossos dirigentes, nossos governantes,
poder executivo, legislativo, judiciário, possam se entender, possa haver uma comunhão, onde possamos eliminar a corrupção do nosso país, onde possamos ter um país em crescimento, para podermos dar mais educação, mais saúde, mais alimentação ao povo brasileiro. Vamos vibrar também por todos os hospitais, casas de saúde e pronto-socorros. Enfim, onde haja um leito de dor ao Mestre Jesus, que as tuas correntes médicas possam estar ali presentes, ajudando, curando, trazendo paz, trazendo harmonia. Vamos vibrar também por todos aqueles que se encontram com Covid nesse nosso Brasil. Que todos eles possam ter ajuda, o apoio, o carinho das equipes pneumologistas, que eles possam se curar, possam voltar a ter as suas vidas abençoados pelo Mestre Jesus. Vamos vibrar também por todos aqueles que se encontram detentos, que eles possam perceber que eles têm que se arrepender do que praticaram de mal, pedir perdão à natureza, a Deus, a todos aqueles que estão à sua volta pelos males praticados e recomeçar a sua vida, recomeçar a sua reencarnação na Terra para fazer o bem ao próximo. Vamos vibrar também por todos aqueles que se encontram no umbral, no Vale das Trevas e Vale dos Suicidas. Mestre Jesus, que as tuas luzes, que a tua paz, que o teu carinho possa encontrar todos esses irmãos, que as caravanas socorristas possam resgatá-los e levá-los às colônias do mundo espiritual. Vamos vibrar, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram em creches, em orfanatos, em asilos, pela juventude desajustada, pela velhice desamparada. Mestre Jesus, que o teu evangelho seja luz, guia e orientadora para todos esses irmãos. Vamos vibrar também, querido Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram ligados aos vícios, quer seja de droga, de álcool, de sexo ou de cigarro. Quaisquer vícios que possam haver, Mestre Jesus. Que também a tua luz, o teu evangelho, os teus ensinamentos sirvam de orientação para que cada um desses irmãos se livrem dos seus vícios. Vamos vibrar também pela paz entre todas as religiões do nosso planeta. Vamos vibrar por todos aqueles que se encontram em desarmonia consigo, com seus parentes, com os seus amigos. Vibremos muito amor para que a tua paz, Mestre Jesus, possa ajudar esses irmãos. Vamos vibrar também por todos aqueles que sofrem. Vibremos pelos nossos parentes, amigos e irmãos. Vibremos pelos nossos desafetos. Vamos pedir perdão aos nossos desafetos, que eles nos perdoem, que eles entendam que nós erramos sim, mas estamos arrependidos e estamos pedindo perdão, tanto desafetos desta encarnação presente, quanto desafetos de encarnações passadas. Que as nossas vibrações cheguem até esses irmãos, trazendo-lhes paz no coração, e que venham conosco em busca de um caminho melhor, de um caminho na direção do nosso querido Mestre Jesus. Nós vamos vibrar também por todas as pessoas, adultas e crianças desaparecidas, que os grupos socorristas, que os grupos de resgate possam encontrar essas pessoas, trazê-las às suas famílias, para que eles possam estar junto desses cada vez mais, com mais amor, serem recebidos de volta nas suas famílias e seguirem as suas vidas. Vamos vibrar pelos nossos lares, queridos irmãos. Nós vamos vibrar para que a luz do Mestre Jesus limpe o nosso lar, todos os cantinhos, todos os cômodos, todos os fluidos negativos sejam retirados. Os irmãozinhos que eventualmente estejam no nosso lar, tentando nos prejudicar, possam encontrar um novo caminho, Mestre Jesus, para crescer, para evoluir, para seguir em frente. E vamos vibrar, Mestre Jesus, finalmente por nós mesmos. Que as suas luzes, em forma de cristais brancos e azuis, caiam sobre cada um de nós, limpando todo o nosso corpo físico, nosso perispírito, retirando todos os fluidos, retirando todos os miasmas, e possa levar embora. Que esses fluidos caiam sobre nós em forma de cachoeiras e vão limpando todos os nossos centros de força.
Vamos pedir às correntes médicas do espaço que fluidifiquem essas águas sobre as nossas mesas, que essas águas possam receber as bênçãos, a harmonia, o carinho, para que possamos obter a cura dos nossos males físicos. Vamos vibrar agora pelos nossos grupos especiais de vibração. Vamos vibrar pelos irmãos com Alzheimer, pelos irmãos com AVC, e pelos irmãos com Parkinson. Todos eles recebam a ajuda com muito amor, com muito carinho dos amigos do mundo espiritual, que os terapeutas do plano espiritual ajudem a que esses irmãos possam se estabilizar, se equilibrar, que os seus cuidadores tenham cada vez mais força para poder ajudar esses irmãos. Vamos vibrar pelos casos de câncer, que as equipes oncologistas possam ajudar esses irmãos com câncer, que eles possam receber o seu tratamento de quimio e radioterapia, ter o menor de efeitos secundários por esses tratamentos e seguir em frente na sua jornada, obtendo a cura para as suas doenças. Vibremos por todos os casos de ortopedia, que eles possam receber do plano espiritual as cartilagens necessárias para serem repostas nas suas colunas vertebrais, nas suas articulações, para que cada um desses irmãos possam movimentar-se sem dor, andar livremente para seguir a sua vida. Vibremos por todos os irmãozinhos que se encontram com Covid, que onde quer que sejam, em hospitais ou em casas, possam receber das equipes dos pneumologistas o tratamento necessário para as suas recuperações. Que seus pulmões se desinflamem, que os seus brônquios, bronquíolos possam respirar livremente e que eles possam obter a oxigenação necessária à sua saúde. Vamos vibrar pelos irmãos com depressão e problemas emocionais. Cada um desses irmãos recebam a luz do Mestre Jesus, recebam os tratamentos dos terapeutas do mundo espiritual, recebam os tratamentos dos franciscanos, dos samaritanos, que nas suas noites de sono possam eles receber a orientação, receber através da conversa o ponto de harmonia, de crescimento espiritual para cada um deles, para que eles possam se livrar das suas depressões e problemas emocionais. Vivemos pelos casos de saúde e diabetes, que cada um desses irmãos com problemas de saúde e diabetes possam ser socorridos pelas equipes médicas do mundo espiritual, Dr. Bezerra, Dr. Alberto Seabra, Corrente Azul. E cada um desses irmãos receba a sua cura de acordo com o seu merecimento. Vibremos também pelos casos de suicidas, que os válidos suicidas possam ser alcançadas pelas caravanas socorristas, que elas possam resgatar irmãos que já tiverem condições de serem resgatados, ajudando todos aqueles que ali se encontram com medicamentos, com equilíbrio, com paz, com preces, para que possam se reconfortar. Vibremos também pelos desencarnados, que eles encontrem nessas caravanas socorristas um caminho para serem resgatados e levados às colônias do mundo espiritual. E assim, meus queridos amigos e meus queridos irmãos, nós vamos encerrando o nosso evangelho, pedindo a Jesus que nos abençoe, a Jesus que nos ilumine, que nos proteja e que nos permita seguir na nossa jornada rumo à nossa evolução, rumo ao nosso aumento de padrão vibratório, bons pensamentos, reforma íntima, para possamos cada dia mais estarmos preparados para seguir na tua direção, Mestre Jesus, ajudando cada vez mais o nosso próximo. Que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine agora e sempre. Ilumine também o Luiz Armando, a quem agradecemos imensamente pela palestra de hoje. Um beijo para vocês, gente. Hoje é quarta, até domingo. Domingo estaremos de volta. Quem vai fazer a palestra domingo sou eu. Estaremos juntos de novo, 20 horas do domingo, tá bom? Um grande abraço, um grande beijo a todos e obrigado pela companhia nesta noite. Que assim seja.